Qual a diferença entre o valor e o preço de uma fotografia? Primeiro, vamos definir o que é valor de uma fotografia. A fotografia, como a música, é igualmente composta por uma parte conceitual e uma manual. Os dois componentes, conceitual e manual, estão ligados. Para tocar bem um instrumento musical, é preciso entender, interpretar, executar tanto a parte criativa quanto a parte da manualidade, tá? Quanto à música, todos concordam até aqui, né? Que tem uma parte que é a criatividade e uma parte manual, não é verdade? Porém, quando acontece na fotografia, não sei por que as pessoas mudam e esquecem. A tendência de muitos entusiastas e amadores é insistir nos ingredientes técnicos e no quanto gastou para comprar os equipamentos como único fator para fazer uma fotografia de alto valor, esquecendo, deixando de lado o aspecto imaterial da fotografia, ou seja, a parte criativa, minha gente. Em segundo lugar, como? Vamos definir, tá? Em segundo, vamos definir o que é preço em uma fotografia. Uma fotografia pode ser tratada como um objeto, entre aspas, para comprar ou vender um serviço, como, por exemplo, um artigo de um jornal escrito por um jornalista, por exemplo, uma charge humorística feita por um cartunista, e pode assumir um preço comercial, mais ou menos, tá? A fotografia, o preço de uma fotografia pode assumir um preço mais ou menos de um automóvel. Sim, gente, tem fotos nesse preço de 30 mil reais até o preço de uma latinha de Coca-Cola de 5 reais, ou até menos, porque tem muitos profissionais trabalhando por menos de 5 reais a cada fotografia que entrega para o cliente. Gente, como é que uma pessoa vai viver desse jeito? Fecha o parênteses. Então, a diferença entre o valor e o preço de uma fotografia, dependendo da dinâmica puramente comercial, está na criação e no domínio da cena. E como funciona o preço de uma fotografia profissional? Gente, geralmente é calculado de acordo com o setor onde vai ser veiculada a imagem e por quanto tempo. A gente costuma dizer no tempo e no espaço, tá? O cálculo do preço da fotografia profissional, quando a gente coloca ele, porque gera direitos autorais, a gente calcula também no tempo e no espaço. Geralmente é calculado de acordo com o setor onde vai ser veiculada a imagem e por quanto tempo. Por exemplo, na venda de fotos para jornais e revistas, o preço de uma foto vendida a um jornal local pode situar-se em um preço baixo, enquanto para os jornais nacionais ou internacionais há um preço bem mais alto. Como eu falei, no tempo, por quanto tempo e no espaço. É local, é nacional, é internacional, isso altera, tá? O preço, tá? No que diz respeito às fotos usadas nas capas de revistas, o preço aumenta ainda mais. Os jornais, revistas e plataformas web têm uma lista de preços que geralmente praticam. Tem várias revistas que têm uma listinha, né, gente, para facilitar, né, o jornal com o fornecedor, que são os vários tipos de fotógrafos que passam, né, que animam, que produzem imagens para jornais e revistas. Então, geralmente, eles também têm uma lista que eles praticam, tá bom? Os jornais, revistas e plataformas web têm uma lista de preços que geralmente praticam. Já o preço das fotos comerciais para catálogos, por exemplo, são calculadas de acordo com os dias de trabalho necessários para a realização das fotos e o empenho econômico da produção. Location, make-up, roupas, cachê dos modelos, transporte, alimentação, assistência,
aluguel de equipamento, e do aluguel de equipamento do suporte no set fotográfico, se ficou muito grande, se o cliente na hora mudou de ideia, né? Na hora eu quero dizer alguns dias antes. Então, tudo isso faz parte, né, do cálculo quando o trabalho é realizado para realizar um catálogo. Então, o preço de uma fotografia é a parte da realização da mesma, que pode ser calculado em dinheiro para sua produção e realização. Isso é preço. Aqui eu vou citar, tá? Eu coloquei como exemplo um ensaio fotográfico que eu fiz para a Vogue Brasil, restaurante Dom Afonso, em Nápoles, tá? Isso aqui é o Ernesto Iacarino, que é o chefe no comando do restaurante, aqui é a mãe dele, a Lívia, e essa é a foto, né, que saiu num artigo da Vogue Brasil do restaurante em Nápoles, tá? Ao invés disso, como funciona o valor de uma fotografia profissional? Como o valor, na maioria dos casos, pode ser considerado só através dos sentimentos envolvidos da parte do cliente. Ou seja, gosto pessoal ou a relevância que ele tem dentro da cena fotográfica. Por exemplo, o nascimento de um filho, a própria maternidade, os primeiros passos e experiências de uma criança, o dia do casamento ou uma outra ocasião especial vivida entre amigos e parentes. E com isso, o valor de uma fotografia profissional passa em segundo plano e se confunde muito com o valor, né, do impacto das fotos. Então, a parte emocional, gente, de muitos clientes se confundem com o valor da criatividade. Então, tem que deixar bem claro o que é o valor criativo e o que é o valor emocional, gente. Porque se o cliente ele está inserido dentro da fotografia, além do preço, tem o valor emocional e tem o valor da criatividade, tá? Prestem atenção nisso. Voltar aqui um pouquinho. Gosto pessoal ou a relevância que ele tem dentro da cena fotográfica. Por exemplo, o nascimento de um filho, a própria maternidade, os primeiros passos e experiências de uma criança, o dia do casamento ou outra ocasião especial vivida entre amigos e parentes. Com isso, o valor de uma fotografia profissional passa em segundo plano e se confunde muito com o impacto emocional das fotos. Porém, no mercado fotográfico profissional, há um outro tipo de valor para uma fotografia. O valor da criatividade que eu falei agora para vocês. Esse é um exemplo, tá? De um trabalho que eu fiz para a Unilever. Aqui são só 4, mas eu fiz 6 catálogos para a Unilever. E essa aqui são as capas, tá? Que eu fiz de cada catálogo, que era ligado a estação, a cada estação, né? Então tem a primavera, verão, outono e inverno. Então esse é o valor da criatividade. Então eu fui contratada pela Unilever, por quê, gente? Porque eu tinha e tenho até hoje um alto valor criativo dentro do mercado aqui na Itália. Por quê? Porque eu domino a cena fotográfica, eu construo a cena de acordo com a mensagem, né, para gerar um forte impacto, ter poder comunicativo das minhas imagens. Então aqui, como vocês estão vendo, tem a parte da luz, né, mais branca, vamos dizer assim, da primavera, de uma luz mais quente do verão, vai ficando mais quente ainda no outono, e aqui eu tenho já uma luz artificial, que é uma luz de dentro de casa, que é mais perto do Natal, e que é o inverno aqui, tá, gente? Isso é para a Europa. Esse material foi criado, né? São receitários criados aqui na Europa. Então, o inverno aqui, o Natal aqui, é com luz artificial, tá bom?